Boa tarde, olha só o Entre Família, viu? Aumenta esse volume, coloca esse controle remoto do lado e dá um espacinho pra gente aí no sofá. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Esse cantinho é nosso. Mas, olha, tá chegando agora, trocou de canal, pra quê? Não, calma, a gente vai explicar. Esse é o Entre Família, tem Calma. vários temas pra família, saúde, educação. Falando em tema, já pra você não trocar de canal, vamos fazer uma propaganda pra quem chegou agora. Tava assim, zapeando. Opa, Porque quem é de casa já opa. sabe, já tava no Instagram, já Não, sabe tava ali do tema, esperando, tal, tudo. mas Mas pra você que chegou agora, um carinho especial. Chega mais na sua TV Novo Tempo. Carol, o que a gente vai falar hoje? hoje nós vamos falar de um assunto sério, é AVC. Olha aí. Acidente vascular cerebral, e esse é um problema que tem acometido muitos brasileiros, viu? E por isso nós vamos te ajudar aí a compreender quais são os sintomas, como identificar, como que você faz para socorrer uma pessoa que está nesse processo. E olha só, lembrando que quando se fala de doença, essa questão de socorro, o que está em jogo é a vida. E às vezes as pessoas carecem de conhecimento. Ah, mas aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Olha, ninguém adivinha, não sabe o dia de amanhã. É claro que a gente tem que manter uma vida. Claro. Mas um exemplo, você tá do lado de um tio, você tá numa parada, a gente fala parada de ônibus, Sim. um ponto de ônibus, né? Em qualquer lugar. Como agir? O que eu faço? Eu ligo primeiro, tem alguma reação? E é engraçado que esse é o tipo de problema que tem umas situações assim, uns sintomas bem sutis. Às vezes você não percebe que a pessoa está sofrendo um AVC. Essa é a situação. Mas nós não vamos tirar suas dúvidas não, viu? Porque tem um especialista aqui para te atender. É isso mesmo, é o médico na sua casa. Que é isso? Olha, o plano de saúde aqui é o plano Entre Família, onde o médico vai sentar com você no sofá. Então, ó, prepara literalmente o seu coração, as emoções, e você vai perguntar daqui a pouquinho, porque a gente tem um intervalo mais rápido do Brasil, Carol. É muito rápido, 30 segundos. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Agora que você resolveu ficar, seja muito bem-vindo. Esse sofá já é nosso agora com essa decisão aí. Agora, antes de você, como a gente falou agora que você vai fazer uma pergunta para o especialista, você disse assim, ó, não vou fazer não e tal. A Carol tem um dado aí que ela estava me falando aqui no intervalo, que a gente pode depois tirar uma prova real com o Dr. Elson. Exatamente, aqui, né? olha só, as doenças cardiovasculares são as que mais matam hoje, não só no Brasil, mas como também no mundo. Então a gente precisa tomar uma atençãozinha aí em relação a isso, não só o estilo de vida, quem sabe a sua situação é só mudar o estilo de vida para não ser acometido com um problema como esse. Mas caso a gente nunca sabe, né, Cris, desejamos saúde para todos nós aqui, mas se você tiver uma situação como essa, você precisa saber como sair aí dessa cintura justa. Com certeza. Agora que você já tomou coragem para participar com a gente, tem gente que pega essas pautas, assim, esses assuntos. Ah, não, AVC. Aí tá muito pesado. Não, vou sair daqui. Não. Então, pesado é você não ter informação na hora que a pessoa que você ama tá passando mal, gente. Não. Vamos abrir o coração, literalmente, agora abrir a mente para você participar. Olha só, anota aí. DDD 12 98315 0249, 12 98315 0249. E se você quiser também, tem vergonha e tal, não se identifica ali, coloca anônimo, a gente vai preservar aqui o seu nome e a gente quer mesmo que você tire suas dúvidas e pronto, né? Facilitando. Isso. Pode mandar pra gente as coisas, aqui no WhatsApp. Carol. Para com isso, relaxa, viu? Relaxa que aqui não é igual fila de SUS, não, que você tem que ficar... Não, só mandar, o médico vai responder, tudo Acabou, certo. pronto. Plano de saúde Entre Família. Vamos apresentar agora os nossos convidados de hoje. Meu celularzinho já estava aqui, ó, que eu deixei aqui do lado aqui. Que a produção... Claro. Meu celular tava E a gente deixa esse telefone do lado, por quê também? Ó, porque a família manda perguntas. E aí a gente evita, né, de estar precisando gastar o grupo da família. O grupo da família manda aqui, ó. Fala assim, aí eu falo, gente... Carol, já pergunta, ó, aqui com a minha tia, aí eu troco o nome da tia por uma pessoa, qualquer. Você já viu aquela expressão, na minha mão é mais barato? Brincadeiras à parte. Dr. Elson Nunes está aqui, cardiologista, ele que é diretor do CEVIS, esse Centro de Vida Saudável, depois vai explicar para a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a participação aqui. Obrigado. Ele tem um parentesco arautiano, depois a gente fala. Tem uma situação aí. Tem toda uma situação e tal. Ao lado dele, estamos aqui com ela, que veio falar Adriana com a gente. Adriana Foz. Ela que é palestrante por um motivo, né? Ela que vai contar pra gente já a nossa história inicial, superação e outras cositas mais. É tão nova, por que ela veio tão nova e tal? A gente liga AVC a um perfil também, né? Aquela tipo de pessoa não vai ter e tal. Isso. Querida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tem que colocar no microfone aqui, ó, bem pertinho. Desculpa, eu que agradeço a vocês e aos ouvintes. Excelente. E ele, né, que dispensa apresentações. Quando falar dele... Estou em casa, mas eu quero dizer que meu pai já sofreu um AVC, então eu tenho
um caso de família aqui, eu sei que é outro programa, mas um caso de família aqui para falar também e contribuir com o programa. Nós não sabíamos dessa informação, mas vai agregar e muito no programa de hoje para poder saber, né, quando é um ente. Nós temos E agora a questão de história, Carol, como é que funciona aí? Quero saber da Adriana. Conta um pouco. O que você está fazendo aqui, Adriana? Veio contar a história de uma mãe, de uma avó, como é que é? Olha, primeiro eu achei importante essa sua fala. Vou dar só essa informação que eu acho que é bacana. Uma a cada 6 pessoas teve ou vai ter AVC na vida se nada for feito. Então, essa informação foi muito interessante para a gente também pensar. Agora, o que eu estou fazendo aqui, né? Você vê uma pessoa que aos 32 anos teve um AVC, agora já faz 20 anos, em fevereiro. Eu comemoro, porque eu comemoro um novo nascimento, né? Então tem que dar 2 presentes para mim. Não é só aniversário. Isso agora, mesmo. Não tem essa. Verdade. E lógico que não foi hoje eu me sinto. As pessoas perguntam como é que eu me sinto muito bem, eu me sinto melhor do que eu era antes, apesar de eu não estar, vamos dizer, com todas as minhas funções, vamos dizer, intactas, como a gente antes de ter um AVC, como a gente é. Eu tenho uma pequena sequela de marcha, né, e motora, que a gente aprende né, porque na vida a gente vai aprendendo a se flexibilizar, eu até brinco, a gente a rebolar com a vida, não é? Então, não é uma coisa simples viver um AVC, realmente, não posso, né? Hoje eu digo sempre dessa situação com graça, mas não tem nada de engraçado, né? É bastante difícil, é muito sofrido, é muito cheio de surpresas, porque por mais que muitas pessoas têm AVC, como a gente estava comentando, e cada vez mais jovens também, cada vez mais mulheres, não existe um protocolo, né, de o que fazer no sentido assim da reabilitação, porque depois eu me tornei neuropsicóloga. Então, eu, depois de ter tido AVC, depois de ter me reabilitado, porque eu digo assim que eu tive um processo de 5 anos que eu me percebi reabilitada, né? Que eu voltei a trabalhar, que eu voltei a ter uma vida, assim, né? Normal. Essa palavra, eu ia evitar o normal, mas obrigada. Normal, normal, exatamente. Eu, depois de 5 anos. E, nesse sentido, que eu digo que eu me sinto ainda melhor do que eu era antes, porque a gente aprende muito, né? Adriana, agora, como foi esse processo, né? Porque quando a gente de fora, né? Por exemplo, ele já teve um caso na família, minha avó sofreu AVC há 1 ano, né? Então, mas eu não estava presente, eu não vi o que aconteceu. Inclusive, eu até passei pela casa da minha mãe na semana anterior, estava tudo bem, tranquila, estava respondendo bem, ela, enfim, não tem muitos problemas de saúde pela idade dela e tal, mas aí na semana seguinte ela tinha sofrido um AVC, a família não percebeu, nem ela percebeu. Quando ela foi ao médico, no segunda ocasião, é que o médico disse, olha, você sofreu 2 AVCs. Como foi a sua descoberta do problema? Foi assim, a descoberta em si do problema, eu já estava no hospital, né? Mas antes, os sintomas que eu estava tendo eram, primeiro, sintomas de como se eu estivesse deprimida. Tanto que me levaram, foi no psiquiatra. Depois, uns sintomas de confusão ligado à memória, né? Eu, de repente, não lembrava de coisas que eram absolutamente normais as pessoas se lembrarem. Porque eu não tive os sintomas tradicionais, né? Os sintomas que quando a gente lê num livro, existe uma série de sintomas que são sintomas mais comuns. Os meus foram um pouco diferentes, e nem por isso deixa de ser um quadro grave. Depois eu tive, na véspera mesmo de eu estar no hospital, então eu tive essas falhas de esquecimento por mais de 1 semana. Confusão, só que cada vez ia progredindo mais. Na véspera, eu tive um vômito, que eu chamei de vômito de jato de parede, que é esse que todo mundo que vê isso tem que catar alguém, não é? E colocar direto, e levar para o hospital. Nem procura entender o quê. Mas você vê o que é a desinformação. Minha mãe e meu marido, na época, falaram, nossa, então a Adriana vai melhorar agora, porque comeu alguma coisa. Colocou para fora. Colocou para fora, minha filha vai estar tudo bem e tal. E aí é que a coisa
complicou. Aí o negócio foi a cavalo, em outra época, né, que a gente falava, chegou a cavalo. Sim. Chegou de supersônico. A piora foi sendo muito rápida a partir de então, depois desse mal-estar. Eu comecei então a ter mais falhas de memória, eu não tive aquela queda no rosto que normalmente as pessoas ficam, né? Que é uma hemiparesia. Eu não tinha ficado ainda paralisada do hemicorpo oposto. Eu tive um AVC no hemisfério esquerdo. Então isso acomete o lado oposto, que é o direito. Então, eu não estava desta forma ainda. Adriana, quanto tempo demorou esse processo, desde que você começou a sentir os sintomas até que você foi para o hospital? Muito rápido. Então, os sintomas em si, como eu falei para vocês, A impressão que eu 2 tenho é que foram semanas alguns dias aí, antes. algumas semanas. Isso. Mas estes sintomas que eu estou descrevendo agora, que é o vômito, uma confusão mental muito grande e o querer ficar deitada, o tempo todo deitada, porque eu dizia que eu ficava melhor e eu queria ouvir sempre uma música, e eu pedi para ouvir a música Bolero de Ravel. Para quem conhece o Bolero de Ravel, é uma música super marcada, super forte, né? E depois, quando eu fui estudar o cérebro, né? E depois eu fui fazer todo esse estudo e tal, eu vi que, por que isso? O cérebro está tão desorganizado que ele precisa de Uma coisas, referência. de marcações. Então, eu falava assim para minha mãe, eu falei, mãe, por favor, deixa, assim, e falava mais ou menos meio esquisitamente, né? Segundo minha mãe, que eu queria ficar ouvindo aquela música. Minha mãe até falou assim, Adriana, você está falando que está mal, está enjoada, ainda vai ouvir essa música? E eu falava, era isso que eu queria. Só que, daí então, eu comecei a ficar cada vez mais mole. Então, meu marido me catou no colo, me levou e 10 minutos eu estava no hospital. Então, de eu passar mal, né, ter esse enjoo grande e começar essas falhas de memória, de confusão de uma maneira mais evidente, foi o processo todo 2, 3 horas. Agora, Doutor, deixa eu... me perdoe, pastor. Tá. Por exemplo, alguém que está com 32 anos, você tinha uma vida, estava no auge do seu desenvolvimento. De repente, você está lá, teve toda essa questão. Quando você já entendia, na época, o que era um AVC, depois que você recebeu a sigla, né? Olha, vai ser uma coisa normal, porque você viu você totalmente limitada. Como você se acordou nesse estágio? Porque eu estou fazendo tudo, né? E, de repente, eu estou mole, não coordeno mais meus movimentos. O que passou pela tua cabeça nesse momento? Olha, realmente isso é muito importante da gente falar, que também são os aspectos emocionais, né, de um evento como esse, porque a gente se preocupa sempre com o aspecto físico, né, também até da própria reabilitação, mas os emocionais são muito importantes, então é muito importante essa sua pergunta. Só que você tem que lembrar o seguinte, quando a gente tem um AVC de uma proporção que é a que eu tive, né, que me afetou a fala, me afetou a cognição, a memória, além da parte motora, enquanto eu fiquei no hospital, que foi mais ou menos uns 20 dias, eu não tinha plenitude da minha consciência, né? Então, enquanto eu estava lá no hospital, eu estava até que me sentindo relativamente bem, porque eu sentia que eu estava protegida. Eu não sabia andar, né? Eu desaprendi a andar, eu desaprendi a falar. Então, assim, você volta a ser um bebê adulto, né? Mas lá no hospital tinha os enfermeiros, eu tinha todo mundo sempre me cuidando. O grande problema, que eu acho que é da maioria das pessoas, é quando chega em casa. Isso porque eu ainda cheguei na minha casa e eu tinha uma série de assessorias. A maior parte do brasileiro não tem. Então, é aí que está o grande problema, não é? Não só físico, né, das limitações físicas que muitas vezes as pessoas ficam, de motoras, de caminhar, de falar, que demoram muito mais tempo. Eu tive uma reabilitação muito feliz, né? Foi muito rápido, perto da grande maioria das pessoas. Então, mas realmente esse momento que você me pergunta é um momento muito doloroso, que eu não fugi da regra, eu entrei numa depressão muito grande. E vocês até vão, acho que gostar do que eu vou contar, porque o que me tirou, o que me resgatou, o que me pegou meu fiozinho. Sabe como se a gente fosse um novelo? E eu tinha perdido, porque eu não sabia mais falar, eu não sabia mais me coordenar, eu não estava mais lembrando mais quem eu já era casada há 10 anos, não sabia mais quem era o meu marido, eu não sabia para que servia uma escova de dente. Nossa.
eu tive que colocar tudo de novo no meu HD, zerou completamente meu HD e você não sabe mais quem você é, né? E isso é muito doloroso. Angustiante, né? Muito angustiante, muito angustiante. E uma das primeiras coisas que foi que eu brinquei, que foi eu pegar o meu fio, no meu novelo de novo, meu novelo da vida, né? Foi a religião, foi eu buscar a fé, eu exercitar a fé, que é mesmo você não vendo, você realmente acreditar piamente que algo de bom e de conectado e de harmônico vai acontecer na sua vida, né? Então, esse exercício da fé foi muito importante, além de outros exercícios. Inclusive, a medicina hoje tem esse tratamento multidisciplinar, Isso. usando também a fé, né? Agora, doutor, enquanto ela falava, me surgiram várias dúvidas aqui de leigo na medicina. Ela falou que os sintomas foram acontecendo ao longo de vários dias. Ela já estava sofrendo AVC ou ela só sofreu AVC quando ela começou com esses sintomas mais fortes? O que acontece fisiologicamente quando você sofre um AVC? Não, os sintomas, se eles começam e se perpetuam sem ir e voltar, já era um AVC, desde o início. Sim. Ele pode até se agravar em algum momento, mas a não ser que você tenha um sintoma e ele suma, que aí é o chamado AIT, né, que é o acidente isquêmico transitório. E o que é o AVC mesmo? Assim, O AVC fisiologicamente é falando. como se a tubulação que chega com sangue e oxigênio, nutrientes naquelas células do cérebro, se interrompessem por algum coágulo ou às vezes por hemorragia. E aí aquela região, aí você imagina um gramado que em algum lugar não recebe. Aquela célula, aquela grama morre e o cérebro acontece a mesma coisa. Então fica sem receber nutriente. E a gente tem até um termo que a gente usa na medicina que a gente fala assim, tempo é cérebro. Quando o cardiologista usa muito tempo é músculo de coração, porque é o mesmo processo. Sim. O AVC e o infarto são o mesmo processo. É a interrupção de sangue por algum trombo e aí as células começam, sem nutrientes, sem oxigênio, elas começam a morrer. E aí quanto maior o tempo, e é por isso que a gente fala muito de tempo, de velocidade, agilidade, de levar o hospital para fazer um tratamento, quanto maior o tempo que você fica sem assistência, maior é a área que você vai ter lesão, né? Que você vai perder. Por isso que os sintomas vão se agravando, é isso? Vão se agravando por isso. Vão afetando as áreas. Agora o pessoal de casa, a gente vai para o intervalo agora, doutor, mas um exemplo, por que nós temos um cardiologista aqui qual é a ligação? O pessoal fica anatômica em casa, olha, acidente vascular cerebral. Cérebro, O que liga? neuro. Como é que funciona? Você deve estar com essa dúvida? Depois do intervalo a gente vai esclarecer. E está cheio de perguntas, a gente sabe aqui, a nossa diretora está avisando, calma, fica tranquilo, né, Carol? E a gente vai tentar trazer aqui o nosso doutor para a sala, vai levar para a sua sala aí, né? O máximo de dúvidas nós vamos tirar hoje, viu? Você não vai sair com dúvida daqui, não. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, falando sobre esse AVC, uma história fantástica da Adriana. O doutor já está aqui. Você que está mandando a sua pergunta, continua mandando. 12983150249. Agora, eu tenho um recado especial para ajudar você em casa. Olha, Cris, aqui o negócio é financeiro. Eu estou num corre-corre, eu não tenho dinheiro para me alimentar. Daqui a pouco vocês vão falar de alimentação, vão falar de saúde. Agora você vai no mercado, às vezes descoordenado. Vai para comprar um item, compra 3. Você vai para levar a criança no shopping, para espairar um pouquinho o tempo que você tem, vai lá e compra 2, 3 calçados com o marido e tal, chega em casa e depois se arrepende. Esse ciclo vicioso, calma. Você quer saúde de que jeito? Você faz as mesmas coisas e busca resultados diferentes? Olha aqui uma chance de mudança. Essa revista aqui foi feita com muito carinho. Saldo Mais é um guia prático financeiro com vários temas, tá? Eu podia passar a tarde inteira falando para você aqui, olha, educação com os filhos, o que é o dinheiro mesmo, mais tempo em casa, na vida ou mais vida no seu tempo? Mais vida no seu tempo, qualidade de vida. Então, para ter essa revista na sua casa, eu já vou ir direto. Você vai ganhar essa revista. Presente não se paga. Foi feita com muito carinho, tem um preço Anjos da Esperança, esse processo já pagou, agora vai para sua casa. Nem a postagem, é só o abraço no carteiro. Vamos aos números então? Você pode ligar 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp 12 98 100 14 25. Saldo Mais de graça, daqui do Entre Família para a sua sala, para que em todos os quesitos você possa buscar organização financeira, automaticamente saúde. Gostou? Por demais? E não para, Carol, tem mais um vídeo importante na nossa tarde. É isso aí, viu? Você quer conhecer, saber um pouco mais sobre o que é o AVC, como identificar esse problema, essa situação?
a Pamela Meirelles foi até um doutor aí que vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto, viu? Pode rodar o VT. AVC ele é a abreviação de acidente vascular cerebral. Traduzindo em miúdos, o que é? É quando a gente tem parte do cérebro, parte do parênquima cerebral não recebe sangue. Tá? E isso acontece por duas maneiras. 87% das vezes é por entupimento de uma ou mais artérias que levam nutrientes para o cérebro. Tem que lembrar que o cérebro ele é um órgão que ele precisa receber oxigênio, açúcar, minerais. E se alguma artéria que leva todos esses nutrientes para ele está entupida, ele não recebe parte desse suprimento, então ele morre. O AVC é morte de parte do cérebro. Tá? Esse é o tipo isquêmico que a gente chama, a linguagem técnica é isquêmico, porque existe um entupimento. Isso em 87% das vezes. Os outros 13% são do tipo hemorrágico. Quer dizer o seguinte, não é que entope uma dessas artérias, elas se rompem. Então extravasa sangue para dentro da cabeça. É o AVC hemorrágico. Existem 3 sinais ou sintomas que a gente orienta o leigo a procurar identificar. É da escala de Cincinnati. Quais são os sinais? Primeiro deles, fraqueza súbita ou perda de força de metade do corpo, ou de um braço, ou de uma perna, ou do braço e da perna. E de que maneira que a pessoa sente isso? Ou ela realmente tenta levantar e não consegue, ou então ela está se sentindo estranha e a gente fala, olha, levanta o braço, a gente coloca o braço nessa posição, palma da mão para cima e fala para o paciente ou para a vítima, né? Fecha o olho, mas mantém o braço. Ao fechar o olho, um dos braços cai, quer dizer, ela não consegue sustentar o peso do braço, quer dizer, diminuiu a força. Isso é um sinal. Outro sinal que pode acontecer, a gente pede para a pessoa sorrir e ela sorri só com metade da boca. Quer dizer, esse lado aqui está paralisado pelo AVC, quando ela sorri, a boca entorta. Né? Isso a gente consegue ver também. E um terceiro sinal que a gente também indica, ensino leigo a reconhecer, a gente pede para ele repetir qualquer frase. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Uma frase super difícil, né? Pode ser uma frase mais fácil. Mas quando ele vai repetir, ou ele fala alguma coisa completamente desconecta, repete comigo, ele repete, eu vou para a praia. Não, eu falei outra coisa, né? Ou então ele tem dificuldade em articular a palavra, quer dizer, é também um sinal de que pode estar ocorrendo o AVC. Se a gente tem um ou mais desses 3 achados, a gente tem uma chance de quase 90% de estar diante do AVC. E isso o leigo pode fazer em casa, né, com alguém que ele presenciou tendo um mal súbito. O que é muito importante para o leigo, não só reconhecer o AVC, mas principalmente o horário do início, que a gente vai ver que lá na frente isso tem impacto no tratamento. Então, por exemplo, olha, às 10 horas da manhã eu percebi que o meu pai não conseguia mais mexer o braço. Anota lá, vai chamar ajuda, mas anota o horário, que isso é importante para avaliar o tratamento a seguir. O ideal, uma vez que eu identifico uma suspeita de AVC, eu chamar ajuda, tá? Não é o ideal colocar no carro e sair correndo, mas é ligar o 192. E vou explicar por quê. Quando a gente liga para a ambulância, essa ambulância pode demorar um pouquinho para chegar, mas ela vai chegar, explica que, olha, eu estou com uma suspeita de AVC, com isso eles também vão um pouquinho mais rápido. Eles vão fazer essa mesma constatação que o leigo fez dentro de casa, só que é um profissional, é um médico fazendo essa constatação, e eles vão direcionar, preferivelmente, essa vítima do AVC num hospital capaz de tratar AVC. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente, na melhor das intenções, leva para um postinho ou um hospital pequeno que não tem capacidade e a gente está perdendo o tempo do tratamento. Lembra que eu falei de anotar o início dos sintomas? Por que isso? O tempo que a gente tem quando trata-se de um AVC isquêmico, ou seja, quando é aquele AVC que entope, a gente tem até 4 horas e meia do início dos sintomas para começar uma medicação para tentar dissolver o trombinho que está entupindo aquela artéria. Isso só no AVC isquêmico. 4 horas e meia. Se eu ficar enrolando, eu vou dormir e vou ver se passa. Passou as 4 horas e meia e você perdeu a janela de oportunidade para tratar a doença. O serviço de saúde, 192, ambulância, que chegou, reconheceu que é uma suspeita de AVC, ele já vai direcionar no hospital capaz de tratar um AVC. Um hospital que tenha tomógrafo, que tenha uma retaguarda de equipe de neurologia, para que possa efetivamente fazer essa medicação e tentar tratar o AVC isquêmico.
Esse é um dado muito, muito importante. Para isso também tem uma nova tecnologia, viu? Alguns pesquisadores do hospital ali de Ribeirão Preto desenvolveram um aplicativo que se chama AVC Brasil. E quando você entra nesse aplicativo, você consegue identificar qual hospital tem condições, suportes técnicos e também ali o corpo de profissionais para atender uma pessoa que está sofrendo AVC. Então, por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Jacareí, aqui na região do Vale. O hospital mais próximo de nós aqui da TV é na cidade de Mogi. Então, ou seja, né, se você não sabe dessa informação, você leva uma pessoa para São José dos Campos ou para o hospital daqui mesmo, você pode estar prejudicando a situação aí. Então, você pode baixar esse aplicativo AVC Brasil e entender, porque muitas vezes realmente o SAMU não dá conta da sua cidade, não chega, às vezes vem de cidades vizinhas para atender e essas 4h30 pode passar, né? Agora, a gente vai colocar, nós estamos aqui na tela com o nosso doutor aqui, para entender e identificar aqui, reforçar, na verdade, algumas informações que você já teve aí nesse VT. São os tipos de AVC. Nós vimos aqui os 2 tipos, né? Que é o hemorrágico e o isquêmico. Sim. Fala pra gente, reforça essas diferenças aí. A gente já está percebendo que parece que rompeu aqui e ali não, está entupido. Isso. Uma na verdade, o AVC isquêmico, ele tem e o hemorrágico, na verdade, ele tem uma relação direta com a cardiologia, porque os maiores causadores são os fatores de risco que levam tanto doença cardíaca quanto doença vascular cerebral. Mas o entupimento de um trombo e um sangramento são tratados completamente diferentes. E é por isso que você precisa ir para um lugar onde tenha tomografia. Essa que é a grande importância da tomografia. Por que a gente não pode tratar em qualquer lugar? Porque se eu tiver um AVC hemorrágico, o meu tratamento é o oposto do isquêmico, porque o isquêmico eu vou dar um remédio que vai aumentar o sangramento, porque eu quero desentupir, na verdade, dissolver o coágulo. Se ele já tiver com sangramento, e aí ele vai aumentar. Então, por isso que sem a tomografia, a gente não tem como tratar o isquêmico, que é justamente dissolver esse trombo. Inclusive, ele acomete 85% dos casos, né? São cometidos exatamente pelo isquêmico, que é ali o... Que é o mais comum. Que é o mais comum, né? E é bem diferente. Não passa sangue e o outro, na verdade, rompe um vaso sanguíneo e o sangue não é para ficar na cavidade do crânio. Sim. E esse sangue ali irrita as células do cérebro, ele tende a inchar e ele inchando com a calota craniana, ele tende a fazer uma pressão intracraniana aumentada e aí você tem uma piora da perfusão do cérebro inteiro. Então, por isso que, dependendo do sangramento, da quantidade de sangramento, que é feito, na verdade, uma descompressão, inclusive tirando um pedaço do osso mesmo do cérebro para poder, para diminuir a pressão dentro do cérebro. Então, são tratamentos bem diferentes. Aqui a gente não necessariamente vai precisar de uma equipe de cirurgia, né, ou neurointervencionista, e ali é bem possível que precise. Então, a gravidade é um pouco maior no hemorrágico. Agora, você estava falando desta relação do AVC a também problemas cardiovasculares, no sentido de estilo de vida ou, quem sabe, a mesma situação. Que problemas são esses? As mesmas plaquinhas que entopem o cérebro, por exemplo, na carótida, que pode gerar um AVC, ou até um entupimento de uma artéria cerebral, são as mesmas que entopem na perna, entopem no coração. Então, é o mesmo estilo de vida. Hipertensão, que é um dos maiores causadores do AVC, né? Um pico hipertensivo geralmente pode causar até mais o hemorrágico do que o isquêmico. E isso é uma coisa muito importante, porque se alguém tem sintomas de AVC e está com a pressão de 22, 23/10, não deve tratar, tá? Porque um dos tratamentos é manter a pressão mais alta, justamente para manter a perfusão cerebral. Então, às vezes, a pessoa pode ficar desesperada e querer baixar a pressão, mas se ela está com AVC naquele momento, a gente geralmente não baixa muita pressão, a gente mantém a pressão ali em 18, 20, que é o ideal, né? Então, quando a gente fala desse estilo de vida, nós estamos falando de alimentos que podem causar esse tipo de situação, nós estamos falando de falta de exercícios físicos, entre outros O pontos, colesterol alterado, Colesterol. diabetes, a obesidade, o cigarro é um fator muito importante, bebida alcoólica também, tá? Em algumas mulheres o anticoncepcional pode aumentar o risco também. Então, principalmente o hemorrágico, né? Porque tem que ver com a pressão ou não? Os dois. Os dois. Então, pressão alta, diabetes, colesterol alterado, obesidade, sedentarismo, o exercício físico ajuda a prevenir muito, né? O cigarro, bebida alcoólica, ou seja, todos os fatores de risco de um estilo de vida saudável que ajudaria a prevenir 80% dos AVCs. Esse rompimento das veias tem a ver com o fato de que
houve uma pressão Sim. e aí rompeu-se, Isso. né? Ou seja, como se tivesse iniciado um isquêmico e aí evoluiu para um hemorrágico Ele ou não? pode ir direto no hemorrágico por Certo. uma pressão muito elevada, mas ele pode começar com isquêmico e desenvolver e evoluir para o hemorrágico. O mais grave é o hemorrágico, O mais claro, grave é o porque o hemorrágico. sangue ele Sim. toma conta e incha o cérebro, como você já disse aqui, né? Isso, na verdade, quanto maior o isquêmico, maior o risco, inclusive, de virar hemorrágico. Isso, pode ser um processo, né, É um do processo. isquêmico para o hemorrágico. Agora, na tela também as nossas perguntas, você está aí de casa mandando pergunta para a gente através do WhatsApp, nós vamos responder agora. Tem aqui um doutor aí na sua casa e a Merly vai ser a primeira de hoje e ela está falando o seguinte, olha, eu tenho sentido pontadas na nuca, isso é um sinal de pressão alta ou propensão ao AVC? Já começa a dar um medo ali, né? Esse sintoma é muito comum de pressão alta, né? As pessoas sentem uma pressão na nuca. Pontada necessariamente não, mas se é uma pressão apontada em forma de pressão, pode ser pressão alta. E se a pressão estiver alta, é um risco enorme para você. Pode ser um risco, Pode não ser. quer dizer exatamente que você esteja sofrendo AVC, mas Exatamente, é um só. risco É um para risco. isso. Tem que mudar ali alguma coisa ali no estilo de vida, na alimentação, enfim. E aí, ela para ter diminuir e sucesso. controlar a pressão, que é o maior fator de É. risco, é uma alimentação com pouco sal, pouca gordura, né? Exercício físico, peso saudável. Mas tem que ela precisa ir no médico, né? Nesse Precisa quadro aqui, saber, ela sem precisa, dúvida. né? Não adianta só, não, realmente eu vi ali o Entre Família, o médico falou, vou só tirar o sal aqui e essa pressão vai sumir. Calma, viu? Você precisa ir lá no médico ver o que está acontecendo, tá? Ana Passos está mandando aí pra gente. Qual a diferença entre aneurisma e AVC hemorrágico? Um pode levar ao outro? O aneurisma é uma má formação vascular. Então, é só como se, em vez do vaso ser lisinho, ele tem uma má formação, né? E ele, vamos dizer assim, como se ele engrossasse em algum Os pedaço. desenhos até mostram, né? Aquelas Isso. ondinhas e tal. E aí, esse pedaço que ele faz o aneurisma, que é uma alteração anatômica, pode romper com mais facilidade. Então, não é a mesma coisa. Um pode gerar o outro. Né? Ou seja, o aneurisma Pode pode evoluir para o hemorrágico, Sim. né? A próxima pergunta de hoje vem da Flávia Roberto. Olha só, minha mãe tem 60 anos e tem tido alterações de pressão desde a perda da minha irmã, né? Tem a ver com uma questão emocional há 5 meses. Os exames MAPA e Holter, é isso? Isso. Estão normais, mas às vezes chega a 17/8, 18/8. Pode ser puramente emocional ou pode levar a um AVC. Tem essa questão emocional por trás, mas não necessariamente a gente simplesmente ignora as questões físicas, né? Sim, o MAPA é o monitoramento da pressão por 24 horas e o Holter é um eletrocardiograma de 24 horas. É ótimo que tenha feito, eles estando normais a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas o fato de estar tendo esses picos de pressão, qualquer alteração emocional, é um mau sinal. E aí a gente sabe que um dos fatores de risco é rompantes de raiva, é um estresse muito aumentado. Isso aumenta o risco de ter um infarto, de ter um AVC também. Então, a gente precisa controlar essa parte emocional. Pode ser puramente emocional, mas precisa ser controlado. De qualquer forma, precisa, na verdade, procurar uma psicóloga ou tentar fazer um trabalho, um acompanhamento para saber se multiprofissional, para saber se vai ou não precisar de alguma medicação. E porque também as pessoas elas confundem o processo, né? Ah, ela está sofrendo de depressão e está tendo, por isso está subindo a pressão, né? Precisa cuidar da pressão e também do emocional, não é só porque é emocional, vamos dar água com açúcar, não vai funcionar, né? Ela falou aqui da pressão 17/8, 18/8, qual é o normal? O normal é abaixo de 12/8. Abaixo de 12, Abaixo então de 12/8. realmente. Acima de isso aí de 2017, 2018 para cá, até a gente mudou. Antes a gente aceitava até 14/9, hoje não. A gente é 12/8. Um pouquinho aumentado, a gente fala, na verdade, dentro da medicina, 120/80, mas 13/9 já aumenta o risco de ter um infarto, um AVC. 14/9, a cada aumento de 1, né, ou 10, aumenta o risco de ter um AVC. Aferiu a pressão ali, 12/8, pode correr atrás de ajuda ali. Não que eu estou falando que se deu 13/8 é para começar um remédio, 14/8, mas o estilo de vida já tem que estar sendo modificado. Tem que estar sendo modificado, olha lá. Ela não quis se identificar, mas ela disse que a mãe dela teve um AVC em 2015, ainda hoje ela tem muita confusão mental. Ela não lembra o nome das pessoas, às vezes se confunde, gostaria de saber quais são os riscos dela ter um segundo AVC. A gente fala muito na medicina em na verdade são 3 tipos de prevenção, mas a prevenção primária é quando você tem um estilo de vida saudável para não ter uma doença. No caso, quando já tem a doença, a gente fala que na verdade é uma pressão alta, uma diabetes, a gente fala da prevenção secundária,
para não ter complicação dessa doença. E aí a gente fala da prevenção até terceira para não ter de novo uma complicação de uma doença. Quem teve um AVC já aumenta muito o risco de ter um outro AVC. Então os cuidados têm que ser redobrados, sem dúvida nenhuma. E quando você teve um caso na família, o risco é alto O risco por também conta aumenta. do estilo de vida que vai perpetuando de um Sim. para o outro. E as pessoas às vezes falam assim, não, a genética é ruim, eu vou ter mesmo. Não, geralmente é mais fácil a gente carregar os hábitos da família do que só a genética. Do que a genética. E isso tem muitos estudos em gêmeos, onde eles adotaram estilos de vida diferentes E os fatores genéticos não foram determinantes nas doenças. Excelente, excelente saber, né? Selma está perguntando aqui, olha, eu tenho alguns sintomas da Adriana, como aqui a nossa personagem, né? Já estou agendada com um neuro. Eu sinto muita dormência na perna esquerda e dor. Será que faz isso também um sinal de AVC? Será que ela está num processo? Se o sintoma é só esse, pode ser até um problema que é neurológico, mas pode ser uma compressão da raiz da coluna, causando uma irradiação para a perna. Se é só na perna, provavelmente não é uma sequela do AVC. Tá? Pode ser um problema de coluna que irradia para a perna. Excelente. Que bom que você já está agendada, vai mesmo Isso, e vamos tem que ir. seguindo, né? Tem que ir no médico, né? Aqui a nossa última pergunta nesse momento é o Rogério e ele está perguntando o seguinte, olha, qual é a relação entre AVC e o colesterol alto? Se a pressão arterial estiver controlada e o colesterol em níveis normais, há risco de AVC? Há risco, porque tem outros fatores de risco. Né? O diabetes, por exemplo, é um dos riscos maiores de você ter. Até a pré-diabetes já é um risco. Então, a resistência insulínica, que a gente chama. Então, pré-diabetes, o sedentarismo é um risco, o tabagismo, diabetes, né, o cigarro. Gestacional também, sim. Diabetes gestacional acaba agregando todos os riscos que a diabetes traz. Então, tem que ver todos os outros riscos. Né? Se está fazendo exercício, se o peso está saudável, se não fuma, se não bebe. A anatomia do coração é importante, porque algumas pessoas desenvolvem a arritmia por conta de uma alteração anatômica, e aí a fibrilação atrial é um grande fator de risco também para AVC. Tá? Então, essa é uma outra coisa. Quem tem fibrilação atrial já usa, geralmente... O átrio, ele não contrai, ele fica... E aí forma um coágulo ali dentro, quando ele contrai, esse coágulo vai para o cérebro, vai para a perna, vai para algum lugar. Então, por isso que a gente já usa anticoagulante para evitar isso em quem tem fibrilação atrial. Olha só, os riscos são muitos, hein? Gente, vamos mudar esse estilo de vida? Nossa Senhora, olha, se soubesse que era só mudar a alimentação, se estressar menos, entendeu? O marido lavar essa louça para deixar essa mulher calma, né? Coração calmo. Lava essa louça aqui que tem, viu? E faz exercício físico, se alimenta melhor. Vamos falar mais sobre isso aqui, sobre as soluções. Vamos falar de soluções, tá? No próximo bloco. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. De imediato, agradecendo a sua participação. Então, estão chegando muitas perguntas. A gente vai fazer assim, olha, o máximo para tentar responder, até unindo algumas perguntas em outras, para favorecer o maior número de pessoas, tá bom? Porque a gente se sente muito honrado de ter um cantinho na sua sala e o doutor também, aí, essa história especial. Agora, outra questão é o seguinte, olha, você aí de casa, está faltando às vezes a comunicação na sua casa. A mulher, às vezes, você nem lembra onde ela está, o marido não conversa mais. Se ele vai ter alguns desses indícios da doença, você nem sabe mais. Sequestrar a esposa, não tem comunicação na casa. Para poder identificar essa questão, tem que conversar. Ah, é verdade, falta conversar, só está no celular, no WhatsApp, não conversa mais e tal. Calma, que a gente está aqui para levantar uma bandeira para a família. É um programa Entre Família. Olha só, o seu programa também tem uma revista. Entre Família é uma revista que aborda vários temas, dentre eles a comunicação. As pessoas não conversam mais. Imagina uma análise para saber se o outro está passando mal e tal. Tem que ter essa conversa, a gente tem que voltar aos princípios básicos. Um desses temas, um outro tema linkado ao nosso tema de hoje, são emoções venenosas. Não viu o doutor falando aqui? Uma pessoa que está sempre estressada, não lida bem com o ciúme, tem uma vida baseada na vida dos outros. De repente estou falando um pouquinho, você está se achando aí, ou de repente vai presentear aqui com essa revista. Cuide se for fazer isso, tá bom? A ideia é para você ter uma harmonia dentro da família, ok? Mas tem a criação dos filhos que vai facilitar, tem aquele reality show que fala, né, Super Nanny. Como é que aquela mulher controla 10 crianças e não consegue controlar uma aqui dentro de casa? E baseado nesses quesitos, temos uma fórmula especial aqui na nossa revista. E o melhor de tudo, gente, esses 15 temas foram preparados com muito carinho, essa revista bem diagramada, colorida, para chegar até a sua casa de
graça. É isso mesmo, você não vai pagar nada nem a postagem. É só você ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou se preferir agora, para não precisar gastar, na palma da sua mão, o nosso WhatsApp 12 98 100 14 25, 12 98 100 14 25. Dica da sua revista com o nome do nosso programa aqui. E agora vamos voltar lá, tem mais participação. A gente quer saber também como é que supera uma questão dessa. Carol, como que a Adriana encarou essa situação? A gente viu todo o relato dela no hospital. Mas essas limitações, ela falou pra gente que demorou 5 anos para chegar em uma vida normal. Como é que vai funcionar essa questão? Pois é, inclusive um dos nossos telespectadores até mandou uma pergunta como essa, né? Que a mãe, a Adriana, sofreu recente AVC e ainda não consegue, tem essa confusão mental ainda, tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. É um processo difícil, né? Qual o papel da família nessa recuperação? É um processo bastante difícil e o papel da família é fundamental. Eu vou dizer para você assim, eu faço até uma brincadeira, né? Que 51% é o sujeito, né? No caso, quem que sofreu AVC, mas uma grande parte dos outros 49% é a família, né? No sentido do apoio, no sentido de estar junto, de ajudar, porque como a gente viu em alguns casos, muitas vezes a pessoa ela perde a noção da realidade, ela não consegue falar, então ela vai precisar do interlocutor, de alguém interpretando o que ela está sentindo. Então, é justamente, até tem um lado bonito dessa vivência, desse problema na família, porque é quando você precisa se conectar de novo. Muitas vezes a gente não está conectado. E você sabe que até o que eu trabalho hoje, né, como neuropsicóloga, trabalhando na prevenção, né, e fazendo com que as pessoas consigam se conectar melhor emocionalmente, porque a emoção, ela faz parte de tudo isso. Eu até brinco que a emoção é o que une o cérebro ao corpo, né? Quando a gente sente raiva, quando a gente sente tristeza, é a conexão do corpo com o cérebro. A gente sente a raiva, a gente às vezes, né, dá dor na barriga, o mandíbula trava e o cérebro também manda neurotransmissor. Então é uma conexão muito grande. E quando a gente está desconectado, no caso, eu estava bastante infeliz na minha vida, olha só. E eu não tinha me dado conta, né? Aquela coisa que você casou, eu casei super cedo, eu já tinha uma clínica, eu com 22 anos já tinha uma clínica, imagina, que é uma coisa rara, né? Era super esportista. Então, por isso que as pessoas às vezes me perguntam, nossa, você então era sedentária? Não, eu era muito esportista. Tinha até, há pouco tempo, ganho um prêmio de uma classe de náutica, né, de vela, sabe velejar? Então, eu tinha para quem olhava, falava assim, nossa, Adriana, super saudável, né? Ela come bem, não toma pílula, né? Eu já era casada, não precisava tomar pílula, quer dizer, não precisava, também era uma opção, né? Não tem a ver com isso, uma questão de escolha. E todos os quesitos, estava tudo em ordem. Só que eu era estressadíssima, super exigente. Eu nunca estava feliz nem comigo, nem com quem estava perto. Eu sempre queria mais. E como até o doutor Elcio corroborou, né? Como se a gente não cuida das nossas emoções, né? Muitas vezes a gente se preocupa, nossa, será que minha pressão está assim, o assado? Que é muito importante, a gente tem que cuidar do físico sempre, né? Agora, se a gente também não cuida das nossas emoções, a gente é uma presa muito fácil para um problema que pega a gente de surpresa, que foi no meu caso. Eu nunca ia pensar que ia ter um problema dessa natureza e por outras razões também, né? Ninguém acha que com 32 anos a gente vai ter um AVC e hoje cada vez é mais comum pessoas mais jovens terem AVC, mulheres terem AVC. Mas no meu caso, eu estava, vamos dizer, tendo uma vivência emocional muito nociva para mim. Então, o estresse, o cortisol no meu corpo, que estava sempre sendo bombardeado, eu vivia em estresse, estresse constante, não estresse, a gente tem um estresse que é positivo, né? Agora, eu estava vivendo estresse negativo, aquele estresse que estraga, ácido, né? Ácido, É exatamente. o que acomete muitos brasileiros hoje, né? Isso. Ansiedade, estresse, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, não sabe nem o quê. Sempre fora da gente, não dentro da gente, né? Não respeitando os nossos limites, né? E sendo, vamos dizer, generoso com a gente. A gente tem que cultivar a generosidade com o outro, mas antes com você,
Porque se você não dá o que você não tem, né? Então, por isso que eu acabei depois escrevendo esses 2 livros. Um que é A Cura do Cérebro, que mostra como que a gente desorganiza o cérebro e depois consegue organizar de novo. E depois, recentemente, eu escrevi o Frustração, porque eu vi o quanto as pessoas emocionalmente desequilibradas acabam gerando doenças, acabam criando doenças. E eu digo isso, não é só, a gente tem que tomar cuidado, né, de dizer assim, que não é só porque você tem um problema físico que você tem um problema emocional. A gente tem que desconectar, porque senão fica muito pesado, né? Tem gente que tem... outro dia uma paciente minha falou assim, ela superou um câncer, ela falou assim, Adriana, as pessoas estavam dizendo que eu tinha câncer porque eu tinha raiva, porque eu tinha... Não, O tempo né? todo, né? Vamos cada um separar Calma. né? Mas que uma coisa se conecta com a outra, né? Então, eu sempre muito ansiosa, muito estressada, nada era bom. A gente vai mandando essas informações para o corpo, para o cérebro, e uma hora o cérebro fala assim, ó, querida... Agora, Adriana, você com toda essa ansiedade, me perdoe, você perde os movimentos, você fica limitada. Como é que você lidou com aquela mente que, claro, a mente também estava um pouco fragmentada pela própria doença, mas como você chegou nesse ápice agora, vendo também o seu currículo, você teve uma vida acadêmica que, né, com mestrados e tal, e o pessoal de casa, gente, diante de uma limitação, resposta, você falou de família, e aí, vamos lá, como é que você reagiu com você mesma? Porque nesse quesito é questão de ser vilã, né? Antes até da Adriana responder, ela falou de alguns livros, né? Vou pedir aqui pro meu contra-regra trazer aqui o livro. Legal. Ele nunca quer aparecer. Mostra ele, cara. Mostra ele. Aí, O Bruno não deu tempo. conseguiu fugir, rapaz. Correu, Deu não tempo, apareceu. ele Adeus. Os amigos conseguem fazer dessas aqui, Muito né? bem, É o muito Drecha. obrigada, viu, Dresch? E aí mostrou aqui, quero mostrar para vocês aqui esses livros que são muito interessantes. Imagina falar sobre frustração, você conseguir ter contato com uma história tão importante como essa. Escrevendo né? em primeira pessoa, né? A Também. Cura do Cérebro, contando a sua história. A gente está ouvindo aqui o relato, mas eu imagino que os detalhes você vai encontrar muito mais nos livros, né? E também tem esse segundo livro, É o mais recente. que é o recente, né? Que fala sobre a frustração. Que mais detalhes a gente pode encontrar aqui nesse livro, Adriana? Esse livro, ele fala muito também de competências emocionais para que a gente possa superar as frustrações, as ansiedades, né, que acometem todos, né? Hoje, século XXI, não tem quem não viva a ansiedade, a frustração, mas então eu falo aí, eu explico, né, como que a frustração acontece no cérebro, e eu também dou caminhos para as pessoas poderem superar. Então, eu descrevo 14 competências emocionais: empatia, a fé, a generosidade, a gratidão, a perseverança, a intuição. São 14. Tem até uma mandala super bonitinha, que é um livro feito para a pessoa usar. Sabe, não é um livro... Porque às vezes a gente, né, acha o livro bacana, gosta da ideia do livro e deixa depois o livro na estante. Não, é um livro que você vai ver, tem um quiz para saber o quanto você está frustrado. E tem um quiz também para os pais, porque os pais hoje em dia não deixam seus filhos se frustrarem. E é muito importante uma criança aprender a se frustrar, aprender a superar as frustrações, a ser mais tolerante, porque a gente está num mundo hoje bastante intolerante. Então, tem um quiz aí para os pais verem se eles estão educando os filhos para superar as suas frustrações, para serem crianças, jovens, né, fortalecidos. Excelente. Então, Excelente opção aí. E aí você pode encontrar, busca aí na internet, então, Adriana Foz, Frustração, e Adriana Foz, A Cura do Cérebro. Essa aqui é a 3ª edição já, Cris. Agora, Carol, vamos fazer o seguinte, já que a gente fez essa pergunta especial de superação, ela vai contar daqui a pouquinho. Não é sensacionalismo aqui, não. Porque não a gente é pra quer... você ficar não, aí. não, Claro não. que não. Ela vai contar daqui a pouquinho, tem toda essa questão da literatura para você já ir pesquisando no seu Instagram, mas é por um bom motivo, a gente quer ouvir o pessoal de casa, são muitas perguntas e mais uma na tela agora. Vamos lá, então, a participação, a Eliene, é isso? Eliene. Eu tenho enxaqueca. Tomo um medicamento chamado Cefalive. Cefalive. Corro o risco de um AVC? Aquela consulta especial agora, ela deu informações particulares aqui. Quem tem enxaqueca crônica deve ter um neurologista acompanhando, né? Tem muitos motivos e causas de enxaqueca. Uma delas é, inclusive, a alimentação, alguma alergia alimentar, algum exagero em gordura, sal, em açúcares. Um bruxismo. Também, bruxismo, né, a questão na articulação
por conta do bruxismo, a TM, né? E tem muitas causas. Pressão alta, agora ela tem que pesquisar a causa de enxaqueca. É interessante porque a enxaqueca é um sintoma do AVC, mas não que toda enxaqueca é AVC, né? Mas é claro que se você teve a primeira, você nunca teve, aí de repente você tem uma enxaqueca aguda e aí você deve, principalmente se for a pior enxaqueca, a pior dor de cabeça da sua vida, você tem que procurar imediatamente uma emergência. Ela citou o nome de um medicamento. Esse medicamento, ele aumenta a propensão ou não? Ou Todo analgésico anti-inflamatório aumenta o risco se aumentar a pressão, e aí com isso aumenta o risco, né? Então a gente evita o máximo, claro que uma pessoa Porque o com processo enxaqueca de não tem- Ela alívio precisa. químico Ela passa precisa. por isso. Sim. O processo de alívio químico que esse medicamento faz, ele pode acelerar o processo. Geralmente os analgésicos anti-inflamatórios retêm líquido, isso faz cronicamente aumento de pressão e piora uma série de outros sintomas. Então não é um remédio para se usar cronicamente, né? Só no caso mesmo. Muito bem. Agora, às vezes, existem também, a pessoa chega com alguns sintomas, a pessoa fala enxaqueca, mas existem exames para fazer com que a pessoa tenha certeza disso, um procedimento. O médico ele Sim, nunca é. vai laudar AVC É. antes de, pelo menos, uma tomografia. Claro, uma tomografia. E nesses casos que são doenças mais crônicas, que não é agudo, geralmente se faz até ressonância. Tem uma série de tipos de ressonância que a gente consegue identificar se já teve algum evento transitório, se tem alguma coisa acometendo que não seja o AVC. Então, aí geralmente o neurologista já pede até uma Doutor, O ressonância. médico achar Algumas- que... Desculpa. Se Tá. o paciente achar que está com esse problema e o médico não pede nem né, a ressonância, nem o isquêmico e tal, e aí? Faz o quê? Porque, É sei isso que lá, ela eu tá lá no ia postinho, perguntar isso lá mesmo, né? no interior do não sei o quê. Aí falou, olha, eu tô com essa situação aqui. Lá o médico falou, não, isso aqui, ó, você pega aqui Ah. esse cefalívio. É claro que a gente E vai avalia, para casa tomar isso aí. a gente avalia, E era um AVC. E aí? E aí? mas a gente Pode avalia o acontecer. contexto, né? Se é uma pessoa, claro que a gente tem história aqui que é muito diferente, da Adriana, que não tinha nenhum fator de risco a princípio, né? A gente não conversou tanto em outros detalhes, mas se a pessoa realmente ela não tem uma alimentação saudável, faz exercício, tem um peso saudável, não tem pressão alta, diabetes, alteração do colesterol, ela não tem nenhum risco e está com uma enxaqueca, a gente, não necessariamente que a gente já vai investigar. É claro que se for uma enxaqueca muito forte, geralmente se investiga e tira essa dúvida. Tá. Quando é uma dor assim alucinante, geralmente já se investiga se tem alguma coisa errada. Se é uma dor de cabeça mais forte só, ou é uma coisa relacionada ao anticoncepcional, as mulheres muitas vezes usam anticoncepcional, tem enxaqueca crônica, que também aumenta o risco de AVC, não era o caso, mas acontece. Mas precisa ser investigado, sem E, dúvida. doutor, existem apresentadores e apresentadoras, advogados e advogados, doutores e doutores, né? De repente, se a pessoa ainda ficou encucada, vai em Sim, outro é, médico Segunda e opinião. tenta exigir. Aliás, tem gente encucada ainda ali com Tem mais muita perguntas, hein? gente. E aí, Vamos Carol? colocar a pergunta Pode aqui. jogar na tela aí, ó. É, Inclusive, o vamos lá. pastor pode... Posso ler aqui, Nossa, pessoal? às Vocês vezes, permitem? por favor. Obrigado, viu? A Geisa Lima, ela pergunta o seguinte: quais são as possíveis causas do AVC em crianças? Observação, a criança não sofreu queda. Criança sofre AVC também, doutor? Criança, geralmente, para sofrer AVC, ela precisa ter uma má formação, né? Isso aí, quase, não 100% das vezes, mas quase 100% das vezes, é alguma má formação cerebral. Ela já nasceu com alguma alteração que predispõe até um trauma pequeno. Se ela tem uma formação aneurisma, por exemplo, às vezes ela pode... Então, a criança caiu, bateu a cabeça, leva para o hospital. Depende da gravidade do trauma. Dependendo, não precisa, né? Mas se é principalmente se ela desacordou, você tem que levar para o hospital, claro. E aquele papo, doutor, bateu a cabeça no chão, não deixa dormir. É coisa de mãe, Eu já ouvi é isso mito aí ou é também. verdade? É, já- Mito ou verdade, doutor? A gente falou muito, até no filme que foi passado, falou da questão do tempo de atendimento. Então, isso de marcar o tempo, porque tem uma contagem, porque quando a pessoa dorme, a gente perde a noção de tempo de sintoma. Então, ela dormiu, a partir dali você já não tem mais... Uma análise. Se ela acordar 8 horas depois com uma alteração, você não sabe em que horas que isso aconteceu. Ela começou a perder a fala, os movimentos. Mas teve- estava dormindo. Não era só sua avó que estava... A sua avó estava Sempre certa. esteve A certa. avó, ela sempre É. esteve certa, gente. Sempre. Para com esse negócio. A manga é verde. Por que vai tomar com leite? Brincadeira, brincadeira. Agora vamos fazer o seguinte, a nossa questão pedagógica, esses programas aqui é um presente para todos aqui, todo mundo está aprendendo, informação nunca é demais. Agora, para elucidar ainda mais, doutor, vamos a mais um quadro do que a gente tem que saber sobre AVC, porque automaticamente a gente acaba eliminando, doutor, muitas perguntas, porque aqui a gente está em prol da família brasileira. São muitas perguntas chegando, de repente esse quadro aqui elucida e acaba eliminando, né, e a nossa ideia é ter. Então é o seguinte, doutor,
Vamos revelar aqui o nosso quadro imantado. Quero dar os parabéns aqui para a nossa produção. Eu perguntei assim, olha, produção, em qual momento eu tiro? Tira de cima, tira de baixo, assim, onde você quiser. Que produção é essa? Ana Isabel passa aquele abraço aqui. Doutor, um abraço para o Israel também, se eu esquecer dele, o Israel, nosso produtor aqui, ele me pega. 80% dos casos podem ser evitados. Olha, nós temos vários fatos aqui que deixaram os nossos telespectadores meio assim e tal. Isso é fato, mas há esperança, 80% dos casos podem ser evitados. Eu gostei que começou logo com a prevenção, que é na verdade o Cevisa, que é a clínica lá em Engenheiro Coelho, que a gente trata, né, um spa médico e tem uma série de tratamentos e prevenção, ele foi feito para evitar, mas infelizmente a sociedade a gente não se preocupa muito com a prevenção, né, pelo menos a primária. A gente só começa a se preocupar quando os sintomas ou a doença começa a aparecer, alguma coisa grave acontece. Então, assim, 80% podem ser evitados como? Se eu começar hoje a ter um estilo de vida saudável. Né? 20% vão ter? Vão, mas a gente tem que pensar que a gente tem como evitar fazendo exercício físico, peso saudável, não tendo pressão alta, né? E se eu comer bem, se fizer exercício, dificilmente eu vou ter pressão alta. Peso saudável, não fumar, não beber, controle da glicemia, do colesterol, enfim, uma série de fatores de estilo de vida saudável, que se eu tiver, eu não vou ter que me preocupar com AVC, com infarto, com outras doenças. Agora, doutor, o senhor é o cardiologista e diretor do Cevisa, esse centro de vida saudável que tem como essa base, esse princípio básico aí, né? Como é que funciona o Cevisa? Falando de prevenção, só um pouquinho para a gente poder falar um pouquinho. O Cevisa, ele foi criado pensando na prevenção, para as pessoas irem aprender como ter um estilo de vida saudável, e aí ela foi mudando até um pouco com o tempo. Hoje a gente atua muito mais em tratamento do que prevenção, porque as pessoas acabam nem prevenindo tanto. Mas aí a gente faz a prevenção que eu falei ali, que é não ter a segunda vez uma doença mais grave, né? Não repetir um AVC, não repetir um infarto. Então nós temos lá um centro de reabilitação, a gente está falando de AVC, eu acho que tem muito a ver. Então a gente tem 6 fisioterapeutas para atuar diariamente, para melhorar a parte física. A gente tem algumas psicólogas lá, 6 psicólogos também para atuar no psicológico. Temos uma endocrinologista, um psiquiatra, temos uma série de exames médicos, nutricionista para cuidar da alimentação, exercício físico guiado, tudo para você sair dali novo, com hábitos renovados. Um abraço especial, vou mandar um abraço especial para toda a turma lá, que é referência nacional e também internacional. E aqui está passando aqui o site do Cevisa para você ter maiores informações. Um abraço para vocês aí, ó. Agora, por enquanto, o diretor está aqui. Fica tranquilo, mas se comporta, viu? O diretor do Cevisa está aqui, mas está tudo comportado lá. Doutor, dando continuidade aqui, ó, começamos bem com a prevenção. E agora, a principal causa, né, evitável é a pressão alta. A gente voltou, já falando dela umas 3 vezes aqui no programa, sim, mas é bom, isso que a primeira a gente é avisado, a segunda a gente está começando, a terceira vez, que é agora, a gente decora que pressão aqui é uma inimiga nesse quesito, né? Isso é triste no Brasil, porque a principal causa de morte no Brasil é o AVC. Então, em países já desenvolvidos, o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Desenvolvidos, o controle da pressão é muito mais eficaz. E aí as pessoas não morrem tanto de AVC. E no Brasil, por ser um país em desenvolvimento, ter essa dificuldade ainda, às vezes, não sei se tanto pela orientação quanto pelo atendimento da assistência de saúde, a pressão fica descontrolada. Muitas vezes as pessoas nunca viram a pressão, têm pressão alta e só descobrem no primeiro AVC. Então, a pressão alta controladinha é a melhor forma de prevenir, de fato, um AVC, uma complicação, uma ruptura daquelas plaquinhas que vão, desalojam e entopem uma artéria no cérebro. Ou um sangramento também, né? Mas a gente precisa cuidar da pressão alta. Muito bem, Vilã aqui, ó, anota aí no caderno, tira a foto da tela, coloca no grupo, né? Muito bem. Cerca de 120 milhões de células cerebrais morrem por hora. Então aqui é a questão da rapidez, né? Aqui, a gente tem um dado aqui. Então, durante o AVC, esse processo aqui, ó, é uma corrida contra o tempo. Contra o tempo. Então, começou os sintomas, né, que foi falado, os mais fáceis para ser identificado pela família, qualquer um, que é a alteração da face, né, sorrir, se não conseguir sorrir, um lado do rosto estiver caidinho, não conseguir manter a mão, né, estendida, com o olho fechado, e a fala, né, a pessoa conseguir falar. Pode ser tanto a articulação da palavra quanto a confusão, não conseguir repetir as palavras, não ter entendimento. Teve essas 3 coisas, correr, ou uma das coisas, na verdade, ter uma dessas coisas, corre para o hospital, que provavelmente é um AVC, e
quanto mais rápido E for se não tratado. tiver, doutor, não tem problema. Você foi lá no atendimento, não tem nada, graças a Deus. Sim, O importante claro, é você lutar perfeito. contra o tempo sabendo Perfeito. disso. Então, ó, prevenção, a grande vilã, o tempo. E vamos ao nosso quarto pilar aqui. Olha aí, olha, a nossa Adriana falou de uma proporção, e aqui está até maior, hein? Sim. 1 a cada 4 pacientes que já sofreu um AVC terá outro. Então, tem uma telespectadora, quando levantou essa pergunta, eu até, na verdade, era outra questão, né? A que a Adriana colocou agora aqui, defendendo a Adriana. A minha parte aqui está funcionando, aqui já é outra proporção. 1 a cada 4 pacientes que já sofreu AVC Vão ter. terá outro. Ela falou que 1 a cada 6 Poderá. poderá ter, né, na população em geral. Claro que a gente pode reverter isso. Isso aí é a realidade hoje no Brasil. Se a gente prevenir, a gente não vai ter isso. Mas não só um AVC, viu? O AIT também, que é aquele isquêmico transitório, ou seja, teve uma alteração neurológica, 1 horinha depois melhorou, Que é um mini AVC. vai para o hospital, mas ele reverte, ele não fica um dano, né? Mas ele reverte, aí você fala, não preciso me preocupar. Geralmente as pessoas em 24 horas a 72 horas, uma boa parte desse pessoal vai ter um AVC ou até um mês, aumenta muito a chance de você ter um AVC. Então, se teve qualquer sintoma, mesmo que seja passageiro, vai para o hospital e começa o tratamento que você pode prevenir essa realidade. Doutor, o programa de hoje está demais, a gente precisa ir para um intervalo. Agora você de casa, atenção, hein? Vou dar a oportunidade de você tirar uma foto da tela. Tira a foto aqui do quadro, faz favor. Coloca no grupo agora. Olha, tem TV brasileira que espera você para tirar uma foto do quadro? Não tem, né? Só no Entre Família. Foi rápido. Depois do intervalo a gente está de volta, elucidando prevenção e tem mais informações, tem muita coisa para você aprender. Não sai daí. De volta Entre Família, dando um show, um baile de AVC. Você vai sair daqui um doutor em AVC. Pronto, é isso que vai acontecer, né? Então você vai chegar no médico, o médico vai falando, não, já entendi, é isquêmico, como é isso aí? Fala E aí. aquela pessoa que o quando aprende um hemorrágico. assunto, qualquer assunto, ela tem que puxar. É. Ela está comendo batata frita. Tá lá. Agora, falando de batata frita... Inclusive, isso aí vai porque ela entupir as suas ela veias. quer compartilhar a informação. É isso! Isso é bom. Isso é bom. Gostamos disso, viu? Agora, o que a gente quer entender um pouco mais, é conhecer um pouco mais da história da Adriana. Ela já apresentou livros, sabemos que ela estudou bastante, mas também ela tem uma vivência importante, né, Adriana? Fala aí pra gente como é que você superou essa fase final, né? Porque o Cris, ele tinha feito exatamente essa pergunta, né? Desses últimos 5, você levou 5 anos para entender que, não, ok, agora estou bem, né? Então, bom, assim, eu costumo dizer que são fases. A gente tem várias fases de reabilitação. A primeira fase, eu tive uma assessoria muito importante, né, do meu neurologista, né, dos médicos, de modo geral, além da família. Lembra que eu falei que a minha família, de fato, foi estrutural para mim. Eu não consigo imaginar a minha reabilitação sem eu ter esta família acolhedora, continente que eu tenho, né? Família também de amigos, porque eu tenho, meus amigos também foram muito importantes. E então tem uma parte que é médica, né? A parte dos especialistas, que foram, por exemplo, a própria neuropsicologia, né, o fono para falar, a fisioterapia, todos esses especialidades são muito importantes. Mas teve uma outra fase que é bastante importante. Primeiro que a gente entender que a gente é um ser único, que a gente tem um cérebro que eu brinco que é uma impressão digital. Então não dá para a gente comparar, de repente tem gente aqui ouvindo que de repente eu sofri um AVC, ou conhece alguém que teve um AVC, e o caminho dela vai ser diferente do meu, porque somos diferentes, tivemos histórias diferentes, né? Isso é bem importante, porque as pessoas falam, nossa, eu quero me reabilitar como você. Eu acho bacana eu ser um estímulo para a pessoa, olha, dá certo, né? Pode ser, e eu sempre digo que a gente sempre pode melhorar, sempre pode mais. Até no consultório, quando eu recebo, porque eu tenho pacientes que não tiveram nenhum acometimento neurológico e aqueles que tiveram. E os que tiveram, eu sempre coloco assim, olha, eu posso dizer qual é o passo seguinte do que você está vivendo hoje. Não dá para dizer, vai voltar a falar, vai voltar, né? A gente pode dizer por etapas, por degraus. Mas o importante foi eu também me conscientizar da importância das minhas emoções. Então, é por isso que eu digo que o que você sente, você dá importância para o que você sente, é muito é relevante, porque se eu tivesse prestando atenção antes, que eu não estava me sentindo bem, que eu não estava feliz, que eu estava me bombardeando, que eu estava exagerando, né, em tudo, trabalhar não sei quantas horas por dia, né, aquele exagero tudo que a gente faz, exagero
como as avós sempre falam, elas são sabidas, né? Exagero é sempre ruim. Tudo que é demais faz mal, né? Tudo que é E eu demais. acho que eu achei mais interessante nessa história é o fato de você ter transformado essa dor numa missão, né? Num legado, né? Então hoje você estudou, fez mestrado, neuropsicóloga, né? Isso. Atende outras pessoas em situações semelhantes ou piores verdade. das que você se encontra hoje. E você conseguiu lidar com essa situação. E é isso que a gente espera, né? Que você. Problemas todos nós vamos ter, dificuldades todos nós vamos ter, não sei exatamente o que você está passando aí, mas se você conseguir transformar essa dor num legado e passar essa bandeira para outras pessoas, isso já faz toda a diferença, né? Sabe- E se a gente conseguir agora, desculpa, se a gente conseguir agora te ouvir também, porque faltam poucos minutos, Ai, o gente. pessoal lá de casa Vamos está fazer o querendo seguinte. ser ouvido também. Doutor, vamos fazer o O que seguinte, nós vamos fazer fazer? uma maratona? Vamos fazer uma maratona, Maratona agora. aqui. Pergunta e resposta, doutor? Vamos. embora então. Bate-bola? Vambora, vamos lá então. Então vamos, 4 Vamos lá. minutos. A Letícia, ela está perguntando o seguinte, olha, a família da minha mãe já perdeu 3 pessoas por AVC. Minha avó teve 3 e no terceiro faleceu. AVC é hereditário? A predisposição à doença, eu vou falar agora um termo assim, espero que não assuste. Aterosclerótica, o que é isso? Plaquinhas de ateroma nas artérias. Então, essa tendência, geralmente existe uma coisa genética, né, de você depositar a gordurinha ali nas artérias e ir entupindo ao longo do tempo. Mas você tem como desligar esse código genético, que a gente chama de epigenética, né? Não é determinada, você tem uma predisposição e se você tiver um estilo de vida ruim, você vai ter muito mais fácil. Se você tiver um estilo de vida saudável, provavelmente você vai prevenir, né? A gente tem pessoas que têm uma genética que ela tem um estilo de vida todo errado, às vezes, e ela não tem a doença. Aquela, pelo menos, tem outras, né? Então, quem já tem um fator genético forte, tem que cuidar muito mais para prevenir, porque realmente não é hereditário, mas aumenta muito o risco de ter. Isso é um fato, está bem O estilo claro. de vida é muito importante. Né? É muito importante. Ele Vamos para mais uma pergunta Vamos. aqui, para E aí, ver o que o pastor, pessoal quer. qual é a pergunta que Deixa tá eu ler chegando por aqui a aí? próxima. Coloca aí na tela, produção, a Nilza. Tomar AS infantil todos os dias evita AVC? Mito ou verdade, doutor? Existe uma coisa na medicina que a gente chama de NNT, é o número de pessoas que precisam tomar uma medicação para prevenir algum evento, meio técnico, né? Mas a gente tem esse dado. E aí você vai prevenir. Se 100 mil pessoas tomarem, a gente vai prevenir 1. Eu nem lembro se é esse número, eu estou falando. Mas eu já pesquisei isso e é uma prevenção muito pequena, pelos efeitos colaterais que você pode ter, de gastrite. Se você tiver um AVC isquêmico, mesmo usando aspirina, quando você tiver que usar a medicação, que foi falada pelo neurologista, aumenta o risco de desenvolver, de transformar o isquêmico por hemorrágico. Então, se a pessoa não tem fator de risco, ela não deve tomar aspirina para prevenir. Tá? E A as prevenção prevenções naturais são muito melhores muito que o AS. melhor. Né? O exercício físico vai ter um efeito muito melhor do que o AS. Se ela quer tomar AS todo dia, Faz muito caminhada. melhor, faz exercício 20 minutos por dia, já vai ter um efeito Você melhor. vai que o até a AS. farmácia e não compra nada, Não, volta. vai e volta na Vai e farmácia. volta, vai e Vamos volta. ver outra pergunta aqui para Deu. ver se dá tempo de te responder. Coloca aí, produção. Fica ótima. A Gesiane, meu pai tem um tipo de alteração de pressão que não apresenta sintomas, só sabe que está alta quando mede. Esse tipo é mais perigoso por causa dos riscos do AVC? Na verdade, a pressão alta, a hipertensão, ela é assintomática. A pessoa não sente, geralmente ela não sente, só quando sobe muito. Se a pessoa está com a pressão muito alta, ela não está sentindo nada, é porque ela tem constantemente ficado alta. E aí, ao longo do tempo, ela saiu de 12 para 13, a pessoa não percebeu, é para 14, aí foi para 15. Aí ela está em 18 e ela não está sentindo nada, 19, porque ela já está convivendo com aquela pressão alta há muito tempo. Porque quem tem uma pressão certinha, 12 por 8, e vai para 18, ela vai sentir mal. Vai sentir mal. Mas essa pessoa que está constantemente na 18, ela está às margens de um problema maior. Ela está com muito maior risco de ter um problema. Vamos mais uma pergunta aqui? Produção, coloca aí para a gente, por favor. A Adriana, tive AVC isquêmico há 3 anos, sou diabética. Tomo muitos remédios, mas o clopidogrel tomo desde o AVC. Tenho que continuar tomando, tenho dúvida, porque um médico mandou parar e outro não. Isso aí é até um problema que eu não posso dar uma orientação específica. Tem que avaliar o caso. Eu tenho que avaliar todo o caso, porque eu teria que ver qual é o AVC, o tipo de AVC,
Eu não posso mandar aqui pela televisão sem conhecer o caso, parar de tomar. Ela poderia ir num terceiro médico, E então pegar mais desempatar sua essa opinião. Mas existe casos onde o paciente precisa tomar o resto da vida. Isso existe mesmo, provavelmente não é um erro do médico. É uma questão de interpretação. Dependendo do caso, precisa tomar o resto da vida, dependendo do caso, não precisa. Então, tem que ver o caso específico. Agora, para prevenir situações de estresse, eu queria prevenir o coração e outras coisas mais da minha diretora. Então, a gente vai despedir Ela, daqui a pouco ela tem um AVC lá em tranquila, cima. de forma ela pode ter um rápida, AVC, porque eu quero que ela viva muitos ficarem anos. frustradas. Patrícia Piper tem que viver muitos anos. É. Doutor, muito obrigado. Estenda o nosso abraço ao Cevisa e volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de ajudar. Querida, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua história, né? E a forma pedagógica que nos ensinou aqui. Muito obrigado. Leve o nosso abraço também para essa família amorosa que conduziu também essa rede de apoio. Muito obrigada a você. Ô, Cris, vou somar aqui, ó. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar com ela, você pode mandar lá no @neuroconecte. Conecte com E no final, viu? Você manda suas dúvidas, está passando aí embaixo na tela para você. Manda suas dúvidas, ela vai te atender com carinho. Fala que foi no Entre Família, que é a passagem de graça. Muito bem, a gente conversou aqui sobre esse assunto, né? Um assunto que geralmente gera muitas perguntas e foi muito legal, né? Às vezes a diretora fica dizendo, se você está calado é porque eu estou querendo aprender mais, não estou querendo atrapalhar os convidados. Mas enquanto a gente falava aqui sobre esse acidente vascular cerebral, eu fiquei lembrando de um outro acidente cerebral que aconteceu na história do universo e que foi muito mais grave do que um AVC. Aconteceu no cérebro de um anjo. E eu queria ler o texto aqui, está em Ezequiel, no capítulo 28, nos versículos 14 e 15, diz assim: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Veja, essa é a descrição do que aconteceu com Lúcifer. A gente tem um pouco de preconceito com o nome Lúcifer, mas Lúcifer era o nome de quando o que a gente conhece hoje por diabo, inimigo, era um anjo de luz. Mas um dia, diz a Bíblia, que aconteceu alguma coisa no cérebro dele. O mal aconteceu. E a gente não tem explicação para isso. A Bíblia chama isso de mistério da iniquidade. Porque como no coração de um anjo, a gente fala coração porque a Bíblia usa coração para mente, né? Como é que na mente de um anjo puro, de um anjo perfeito, surge o mal? Deixa eu falar com você aí que está em casa. Nós não temos como explicar isso, mas a gente tem como entender o processo, porque Deus criou os seres 100% livres. Deus não criou ninguém, nem seres humanos, nem anjos, obrigados a adorá-lo. Todo mundo, todos os seres humanos, todos os anjos eram e são livres para ficar com Deus ou não ficar. E é por isso que existia a possibilidade de acontecer o que infelizmente aconteceu. De alguma forma, que a gente não consegue explicar o processo, o mal surgiu no coração de Lúcifer. E sabe onde ele estava? Ele era um anjo querubim cobridor. Ele estava lá perto do trono de Deus. Isso mesmo, o mal surgiu perto do trono de Deus. E aí, nesse processo, várias sequelas desse acidente cerebral lá com Lúcifer estão sendo sentidas até hoje. O mal, os acidentes de trânsito, os acidentes cerebrais, os acidentes marítimos, os acidentes aéreos, as pessoas que maltratam as outras. Todo o mal que a gente vê nesse planeta é fruto desse episódio aqui, quando o pecado nasceu no coração de Lúcifer. Agora, há toda uma trajetória de esperança para esse fato tão ruim, porque Jesus, que foi o protagonista da expulsão de Lúcifer lá do céu, agora o diabo, o inimigo, ele também providenciou uma maneira de nós nos recuperarmos desse acidente e voltarmos à nossa situação original, como ele nos criou completamente perfeitos. Sabe como foi que isso aconteceu? Jesus nasceu da barriga de Maria, lembra da história? Os evangelhos contam isso. Maria engravidou do Espírito Santo, Jesus então nasceu, cresceu, morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e ascendeu ao céu, conforme Atos explica. E sabe para onde Jesus foi? Ele foi para o santuário celestial, o mesmo lugar onde o pecado nasceu. Sabe o que ele foi fazer lá? Resolver o problema do pecado.
O pecado nasceu no santuário e vai ser resolvido no santuário. E a grande esperança é que eu e você poderemos voltar para o Éden perfeito, assim como Deus nos criou. Então, queridos, todos nós sofremos as consequências do acidente cerebral que Lúcifer sofreu, mas Jesus já providenciou o meio de nós escaparmos de tudo isso. Aceite Jesus e um dia nós vamos voltar para o mundo perfeito conforme Ele criou. Muito bem, meus queridos, existem fatos, mas também existe uma grande esperança. A gente tem esperança, inclusive, de você continuar na TV Novo Tempo e voltar amanhã para o Entre Família, Carol. Com certeza. E amanhã nós temos aqui um programa recheado de informações para você, porque nós vamos falar sobre inteligência artificial. Se você é daqueles que assistia desenhos, filmes futuristas, está pensando, inteligência artificial não chegou na minha casa não, gente. Não tem nada disso? Não tem disso. nenhum robô aqui que está trabalhando nada por aqui, mim não. e tal. Será que não Para tem? com isso, minha querida. Esse celular aí que fica mandando mensagem para você, falando, ó, você acordou, você dormiu, você andou tantos passos, não sei o quê. Esse relógio que conecta o celular com a TV, com não sei o quê, que o médico manda para... Isso é inteligência artificial, Agora, tá? Carol, eu tenho medo, porque no cinema diz que isso vai ultrapassar a questão do ser humano, vai tomar conta aí. Não quero saber disso, não. Mas vai tomar meu emprego. Vai tomar meu E emprego. pode ser que esteja acontecendo também, viu? A indústria 4.0 pode estar entrando no mercado de trabalho, tem gente que não vai mais mexer com a máquina. E aí? E aí? Vamos falar sobre isso? Será que não vai acontecer a mesma coisa com a fase da indústria? Vai tomar e acabou ajudando. Você tem que ter um olhar positivo para isso. É isso que a gente levanta a bandeira aqui do programa, Amanhã Carol. você vai aprender a se recolocar no mercado de trabalho, meu querido. Viu? Às 2h30 estamos te esperando. Aquele abraço, perde, hein? não. Na Até sequência amanhã. veio o que agora? Gil e Cris, tá? E cair na Novo Tempo. A gente se fala. Tchau, Tchau, tchau. até mais.